Saudações! Bater um papinho aqui hoje sobre valoração de conduta, bem e mal. É bastante comum que presenciemos pessoas falando sobre a necessidade de sermos como a natureza, de sermos harmoniosos, porque nós, a espécie humana, é muito violenta. Nós, como seres dessa espécie, somos seres terríveis. Mas a verdade é que nós somos como qualquer outro ser vivo. A diferença é que valoramos as nossas condutas. E graças a Maniqueu, criamos ideia de um conflito entre o bem e o mal, inclusive metafísico, onde religiões falam de algo semelhante a um Deus e algo semelhante a um diabo, que é o mais comum de se compreender. E perante isso cria-se valorações de conduta. A questão é que também existem excludentes nas condutas, em grande parte pelo menos, consideradas más. Bom, nós podemos perceber no mundo animal, um exemplo aqui, leões, quando vão caçar um gnu, eles procuram o mais fraco, pegam um filhote, o que para a nossa espécie seria algo abominável, atacar uma criança, né? Um filhote, uma criança, é mais fraco, é mais indefeso, isso é covardia. Pois bem, todas as condutas elas são baseadas na necessidade de sobrevivência, de autopreservação. E a alimentação é uma delas. Nós nos alimentamos de vida. A morte é essencial à vida. Tudo que ingerimos é vida, seja planta, seja animal. Todos são dotados de vida. Às vezes, algumas pessoas entendem que vida é só o animal. Mas não. Se uma pessoa ela segue uma linha de pensamento em que ela não consome proteína animal, ok, tudo bem. Mas ela tem que entender que ela está consumindo vida dos vegetais. Também é vida. A natureza é vida. E se analisarmos de uma forma um pouco mais racional, um boi teria com melhores condições de se defender do que uma alface. Então veja bem, não é uma crítica ao estilo de vida, ao segmento de um modelo existencial, mas um alerta sobre a necessidade de se compreender que nós é que valoramos condutas como boas ou más, violentas ou não, e que há vida em tudo, desde os micro-organismos até a macrovida. Quando um ser humano faz algo bom ou ruim pela nossa valoração, é muito mais fácil de percebermos, até porque somos dessa espécie. E nós dizemos o que quando é uma outra espécie? Ah, essa espécie é irracional. Mas a questão não é se o ser tem consciência como a nossa ou não, porque existe consciência, obviamente. A nossa consciência, por ser mais refinada, ser de certa forma temporal, de conseguirmos vislumbrar situações baseadas nas nossas experiências, isso nos faz mais capazes, nós conseguimos criar instrumentos, usá-los, tecnologias. Então nós vivemos em uma sociedade mais complexa que necessita de objetivação, de regras objetivas. Por isso a necessidade de valoração. Mas aí tem a questão moral, a questão ética, a questão subjetiva de sujeito e indivíduo. Quer dizer, sujeito é a nossa
parte interior que se sujeita às regras externas. E o indivíduo interior é aquele que é puramente único. É aquela nossa parte que diz, eu vou obedecer porque senão eu vou ser punido, eu vou sofrer algum prejuízo. Mas eu não concordo com isso, independente de ser uma regra, independente da minha conduta ser condizente com a norma. Quando alguém diz que quer ir para o estado natural, que a natureza é bela, é linda, ela realmente, essa pessoa, necessita de mais contato com a natureza real, com a natureza selvagem, a natureza em que a conduta é voltada à sobrevivência e não à valoração. Um ser humano, ele consegue raciocinar se ele se sente ameaçado. Por que eu estou me sentindo ameaçado? Será que é uma ameaça real? Quais as consequências da minha reação? Inclusive jurídicas, morais. Ele pensa na família, ele pensa nos amigos. Em estado natural, um animal, ele não faz isso. Ele simplesmente ataca ou foge. E nós possuímos a mesma instrumentalização de estresse. Quando nós entramos em estado de estresse, nós estamos em um estado de fuga ou luta, como qualquer outro animal, só que nós racionalizamos. No entanto, quando esse estresse se torna muito alto, nós simplesmente reagimos. A ideia do estresse é tirar qualquer tipo de raciocínio para que o indivíduo lute e sobreviva, ou fuja e sobreviva, se esqueça de dor, se esqueça de paradigmas, de regras. É por isso que o indivíduo que pratica, a pessoa que pratica, por exemplo, uma arte marcial, para se defender, estou falando de arte marcial de verdade, não é de esporte não, de arte marcial de verdade, ela necessita de se automatizar, de treinar muito as mesmas técnicas por muito tempo. Não é ficar treinando um monte de coisinha, aprendi coisa nova, porque isso não é automação. Se o indivíduo ele entra em um estado de estresse, ele vai reagir inconscientemente, automaticamente. E se ele se automatizar, ele reage com a técnica correta. Senão, ele reage de maneira puramente ancestral. Né? Ele age de maneira puramente ancestral. A valoração é humana. A natureza não valora a conduta. Ela simplesmente reage buscando a autopreservação. E assim nós somos. Porém, nós precisamos de regras, mas nós temos que parar de demonizar a nossa espécie dizendo que a nossa espécie é horrível, que a nossa espécie é terrível, que o ser humano não presta. Bem, muitas pessoas falam isso de fato, mas de uma maneira menos profunda. Porque se alguém disser isso de maneira profunda, ela ou é suicida ou ela se julga melhor do que qualquer ser humano. Porque quando ela coloca o ser humano e não se coloca dentro dessa espécie, sendo ela um ser humano, de certa forma ela se julga superior ao ser humano. Então se torna uma pessoa perigosa por diversos aspectos. Se ela se julga ser humano e assim ela entende que a humanidade não presta, ela é uma pessoa suicida. Então é a percepção, e às vezes pouco racional, que nós começamos a ter condutas repetitivas. Vamos falar que o ser humano não presta, que o ser humano não presta. E se nós entendemos que nós somos seres humanos, nós também começamos a gerar internamente um processo negativo em relação a nós mesmos. E qualquer coisa que já exista dentro de nós, de baixa autoestima, é ampliada. Por quê? Poxa, eu sou de uma espécie que eu não gosto. Então, se a minha espécie não tem esperança, eu também não tenho. Então, repetir muito esse tipo de coisa, mesmo que não seja algo profundo, não é bom em médio e longo prazo. A natureza, ela é reativa. Existe uma ameaça, há uma reação. E nós não somos seres especiais. Nós somos seres que vivem, que existem no mesmo sistema harmônico do nosso planeta. Por mais que diga, não tem harmonia, sim, tem harmonia. Né? Nós estamos aqui, depois do nosso processo respiratório, poluindo, e as árvores, algas,
poluindo, porém com o oxigênio nosso. E nós estamos dando para elas elementos para que elas também possam ter a sua respiração e os seus processos fisiológicos específicos. Nós vivemos em harmonia. Nós somos a espécie mais evoluída intelectualmente no nosso planeta. Cabe a nós a compreensão de que nós não somos melhores no aspecto de autopreservação que qualquer outro animal. Cabe a nós aceitarmos a nossa realidade animal e trabalharmos para nos tornarmos menos reativos no que se refere a pulsões ancestrais. Controlar, compreender os impulsos. Mas nós não podemos ter essa ideia, já passou esse tempo, de acharmos que a nossa espécie não presta. Ah, mas tem gente que não presta, não vale a pena, o cara ele sabe que está fazendo errado, ele gosta de fazer errado, ele não quer mudar. Bom, se fôssemos seguir a lei da natureza, esse ser seria eliminado. E ele vai acabar sendo, já que ele não se importa, ele vai provocar a reação de alguém. É a lei da natureza. Então a mensagem que eu quero deixar aqui hoje é que o ser humano ele não é a pior espécie, ele é a melhor. Só que nós temos um problema que é não aceitarmos a nossa animalidade, a nossa condição idêntica a qualquer outro ser vivo. Todos os seres vivos deste planeta, do micro ao macro mundo, possuem reação de sobrevivência e não estão buscando: ah, o que eu fiz foi legal, nossa, eu vou para o inferno, eu vou para o céu. Não, ele vai sobreviver. É para isso que é a reação. E nós valoramos isso. E, obviamente, como eu disse agora há pouco, nós precisamos de ter essas valorações. Mas nós precisamos de entender que em alguns momentos não há, na verdade, comumente o que nós temos são escolhas entre ruins e péssimas. A ideia de eu tenho uma escolha boa e uma escolha ruim, mas não, nós sempre temos uma escolha ruim e uma péssima. É muito difícil ter uma boa. Todas têm consequências ruins. E algumas delas que parecem horríveis, porque um outro lado, como no caso de guerras, né, e nós estamos aí vivendo algumas, pela ONU, hoje são mais de 30 regiões, localidades no mundo inteiro, que são zonas de conflito, com mais de 85 milhões de refugiados. Algumas aparecem mais na mídia, mas tudo é guerra. O mundo está em guerra há muito tempo. Não é uma coisa que, porque está na mídia tem uma guerra. Não, tem guerras em diversos lugares. Inclusive com países grandes envolvidos, países, grandes potências militares, né? Econômicas também. Então, a guerra, o conflito, faz parte da vida. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico está em constante conflito o tempo inteiro. Se assim não fosse, não estaríamos vivos. Nós estamos eliminando diversos micro-organismos do nosso corpo. As nossas células têm um processo de autodestruição, a apoptose. Elas sofrem lise, elas se rompem. Elas chegam a um determinado ponto da grande maioria dos tecidos, podemos dizer até todos, que elas têm que ser substituídas, né? Alguns tecidos são menos suscetíveis a isso, por exemplo, como o coração, né? Os tecidos do coração de uma maneira geral, o órgão coração, porque é um órgão extremamente essencial e não pode ficar sofrendo modificações. Mas, por exemplo, a pele sofre mudanças contínuas, então células são mortas, são destruídas e outras vêm substituí-las. A destruição faz parte da manutenção da vida. Cabe a nós criarmos melhores instrumentos de limitação da violência, porque a violência faz parte da sobrevivência. Nós precisamos criar limitações e precisamos entender de uma vez por todas que em alguns momentos a violência é a única forma de cessar a violência. É a única opção. Usar a violência para cessar violência e assim evitar maiores danos. Essa é a nossa natureza. Então a valoração é uma coisa humana.
Os animais, eles não valoram, eles reagem. Assim como nós. Porém, nós criamos valorações e temos que ter regras, limites, porque é fundamental a nossa espécie. Então, o recado que eu quero deixar é: não achem que a sua espécie, a nossa espécie, é horrível, porque não é. Ela é uma espécie como qualquer outra. Cabe a todos os indivíduos trabalhar para ser um indivíduo melhor, um espécime dessa espécie melhor, e transmitir isso às próximas gerações. E entender que alguns indivíduos que não querem entrar nessa realidade, que são violentos, vão merecer um revide violento, porque assim é o processo natural. Não existe a idealização de um mundo perfeito sem violência, porque a natureza funciona através da destruição e recriação e criação. Tá ok? Então é isso. Era o papo de hoje. Um grande abraço e até o